Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg, dessa vez para uma aula da correção das atividades, do capítulo 5, o mundo romano. E vamos lá, fazer a correção das questões. É um capítulo denso, um capítulo com muitos elementos, muitas informações do processo dos reinados, consolidação da república, posteriormente com o crescimento do exército, a formação de um império, e todas as intrigas no regime político e por aí vai. Mas agora vamos responder as questões. As questões que ficam são 10 ou é 12, né? Um negócio desse. Vamos responder com calmas aqui as questões no final do livro. Aqui. Aí a primeira é: qual a importância do domínio etrusco na transformação, de Roma em uma cidade-estado? E aí? Qual foi o papel? Vamos lá, galera. É o seguinte, ó. A dominação dos etruscos, com a dominação dos etruscos em Roma, que era, vale lembrar que antes era apenas uma aldeia de pastores e agricultores, transformou-se em uma cidade-estado, com instituições de caráter permanente e com um governo estável. Esse foi um grande marco, né? Estabeleceu-se uma monarquia, na qual o rei acumulava as funções executivas, judicial, religiosa e legislativa, e apesar disso, o seu poder era limitado por um conselho de anciões denominado Senado, componente fundamental para a formação do futuro sistema republicano, um dos símbolos da sociedade romana. Respondemos a primeira questão. Agora vamos para a segunda questão. A família era a base da organização social romana. Justifique. Por quê? Porque a estrutura, pessoal, social, organizacional, de dominância, era estabelecida a partir de uma família patrícia, que era a base da organização social romana durante a maior parte do período republicano. Os patrícios estiveram no poder uma boa parte do período republicano na Roma antiga. A associação de famílias patrícias que prestavam culto a um antepassado comum e que viviam em, em povoações vizinhas originavam os clãs, o domínio de fato dos clãs, um aglomerado, familiar. Por sua vez, os clãs agrupavam-se em cúrias, associações que formavam a base das assembleias de cidadãos e do exército. Essas estruturas de poder eram responsáveis pela organização do exército em tempo de guerra e pelo monopólio de todos os cargos públicos. Assim, a família patrícia era a célula que dava a origem a toda a estrutura organizacional da sociedade romana, logo no início da formação da civilização romana. Estabeleceu os parâmetros da civilização romana. Terceira questão. Relacione as reformas propostas pelos irmãos Graco com as lutas sociais na Roma republicana. Vale lembrar que é aí que inicia o processo de expansão territorial romana e que, infelizmente, aumentou o empobrecimento de boa parte da população livre e, em especial, dos camponeses, pois substituiu-se uma boa parte da mão de obra, para a mão de obra escrava. Outra consequência das conquistas territoriais foi o alargamento dos latifúndios monocultores na Península Itálica, em detrimento dos minifúndios. Isso acarretou, pessoal, um êxodo de camponeses para as cidades, em especial Roma, que viu aumentar o número de desocupados urbanos. Aumentou-se o número de pessoas que não estavam inseridos nas atividades econômicas. Assim,
dois problemas sociais se intensificaram com as guerras de expansão, que foi um aumento do número de escravos, as rebeliões contra as situações miseráveis que viviam e o aumento um aumento de desocupados nas cidades em que predominava a fome e a pobreza. E aí o que acontece, né? As lutas e os antagonismos sociais nesse período levaram os irmãos Graco a propor reformas políticas e sociais, cujos objetivos era restabelecer as pequenas propriedades e rever as terras do Estado, indevidamente ocupadas por grandes proprietários. Os irmãos Gracos tentou-se mudar o campo organizacional das terras, né? Essas medidas visavam melhorar as condições sociais da população e, consequentemente, diminuir as insatisfações políticas. Além disso, a polêmica proposta de Caio Graco de conceder a cidadania romana a todos os povos aliados de origem latina da Península Itálica também objetivava apaziguar os conflitos sociais, já que ele contentaria as populações que se encontravam subjugadas ao poderio romano. A ideia era amenizar, era fazer de tudo para que não impulsionasse rebeliões e revoltas. Essa foi uma das iniciativas dos irmãos Craco. Quarta questão. Qual o significado da política do pão e circo no mundo romano? Vale lembrar que a política do pão e circo foi instaurada pelo Estado romano. Constituía basicamente na distribuição de alimentos, especificamente cereais, e na promoção de espetáculos públicos nas arenas, a fim de animar e alimentar a plebe desocupada, né, que perambulava pelas cidades, e apaziguar as possíveis revoltas sociais que poderiam surgir devido à miséria e à falta de trabalho. O êxodo rural e o empobrecimento da população livre eram consequências do processo de expansão romana, como eu expliquei na questão anterior, né? Quinto, caracterize a escravidão no mundo romano. Como era essa escravidão? Vale lembrar que os escravos que trabalhavam na área rural possuíam uma vida sofrida e curta. As exceções se davam apenas àqueles que sabiam ler e escrever, que aí de certa forma se utilizavam-se para outros fins. Já os escravos das áreas urbanas possuíam alguma autonomia, uma relativa autonomia. Realizavam serviços domésticos ou trabalhavam na produção artesanal ou no comércio. Além disso, podiam ser representantes legais de seus senhores. E assim, era possível que lhe fosse concedida uma parte da propriedade, por isso que em determinados momentos se estabelecia uma relativa autonomia. Desta forma, havia escravos que conseguiam comprar a própria liberdade ou que adquiriam outros que trabalhassem em seu lugar. A alforria era uma prática comum no mundo romano. Sexta questão. Por que César pode ser considerado o virtual fundador do Império Romano? Lógico que ele não foi realmente o fundador, né? Uma vez que ele foi nomeado apenas um ditador. Assim como os generais Caio Mário e Silas, que já haviam desafiado o poder do Senado anteriormente. Agora, o primeiro imperador com um título confirmado foi Otávio Augusto, que adotou o nome de César, a fim de demonstrar o seu parentesco com esse líder que fora considerado divino após a sua morte. Apesar disso, galera, considera-se César o fundador do Império Romano muito por conta da sua ofensiva na expansão territorial, né?
as grandes expansões territoriais ocorridas durante o seu governo. As suas conquistas deram-lhe o título de principal general romano, despertando a admiração de historiadores antigos, como já falei na aula, né, na segunda parte da aula. Sétima questão. Qual a relação entre a Pax Augusta e o conceito de mare nostral? A Pax Augusta, ou também chamada Pax Romana, foi uma política defensiva de Otávio Augusto, consistia na diminuição das conquistas e no fortalecimento das fronteiras do Império Romano. Houve maior segurança no interior do Império e maior união entre as cidades distantes, possibilitando o comércio, especialmente no mar Mediterrâneo, que é totalmente sob o domínio romano, passou a ser conhecida como o nosso mar, que se chama Mares Nostrum. Foi a forma de como se deu a partir da gestão de Otávio Augusto, com a Pax Romana, ou também Pax Augusta, que foi uma política de defensiva, que consistia em manter as estruturas do Império Romano e fazer a economia girar, se movimentar e não se arriscar em outras terras. Oitava questão. Contextualize a extensão do direito de cidadania a todos os homens livres do Império Romano. A ampliação da cidadania romana ocorreu em 212 depois de Cristo, por meio do édito do imperador Caracalla. Pertence à dinastia dos Severos, a última do Alto Império, ou Principado. Nona questão. Qual a importância do cristianismo na crise do Império Romano do Ocidente? O cristianismo, na época, e ainda é, óbvio, uma religião monoteísta, que no momento em que se penetrou nas cidades do Império Romano e começou a se difundir as perspectivas cristãs, os valores cristãos, fez o caráter divino da autoridade imperial e o panteão dos deuses romanos passarem a ser questionados pelas massas convertidas à nova crença. E tal fato reforçou a crise do Império Romano do Ocidente. Décima questão. Quando se deu a divisão definitiva do Império Romano? Foi no ano, pessoal, de 395 depois de Cristo. O Império foi dividido em duas partes: o ocidental, que a capital foi Roma, e o oriental, que a capital foi Bizâncio. E que posteriormente essa cidade será chamada de Constantinopla. Beleza? Então, basicamente isso. Finalizamos, né? Finalizamos as questões. Tem uma questão aqui, né? Com base nas informações do capítulo, indique suas evidências do imperialismo romano segundo o conceito do autor citado. Houve o imperialismo romano, né? Houve ou não houve o imperialismo romano? O que a gente pode destacar aqui, galera, entre as evidências, pode ser citada a expansão territorial de leste a oeste, a organização do território conquistado em províncias, da quais o poder romano cobrava tributos, a militarização das províncias e fronteiras do império, o controle romano do comércio marítimo. Isso traz conotações acerca de alguns elementos da perspectiva de imperialismo, né? Imperialismo na antiguidade. Então é isso, pessoal. Finalizamos. Concluímos aí a correção dos capítulos. Concluímos os capítulos. O capítulo sobre Roma Antiga. E é isso. Até mais, pessoal.
Um grande abraço, se cuidem e tchau, tchau!